Shalom, amados, graça e paz, bom dia para você que está aqui conosco, bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida nessa manhã, aqui na Palavra de Deus em João, capítulo 8, versículo 31 em diante, disse Jesus aos discípulos que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Interessante, Jesus está falando de libertação e aqueles homens, eles estavam com a mente deles totalmente voltada para a questão política, geográfica, para uma questão social, de um domínio romano. E você sabe que muitas vezes as nossas obstinações, os nossos pensamentos fixos, eles nos impedem de perceber a mensagem, de perceber realmente o que Deus está movendo na nossa vida. Porque a gente está sempre olhando na mesma direção, no mesmo ponto de vista. Jesus diz para eles que eles precisavam ser libertos. E eles dizem: mas nós somos libertos, nós somos escravos, nós somos descendentes de Abraão, e começam a falar, a se defender. E eles eram escravos, né? Eram cativos, porque Roma estava dominando aquela região, estava dominando, eles estavam debaixo de uma sujeição romana. Mas Jesus fala para eles: olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Queridos, às vezes a gente está assim, a gente é escravo e não percebe que é escravo. A gente está lutando contra uma realidade ao invés de buscar a solução. A gente fica criando paliativos, remediando situações que, na verdade, muitas vezes nós precisamos enfrentá-las. E enfrentar o pecado é, na verdade, voltar o seu coração para Jesus. Ele é a resposta para o pecado. Ele se fez pecado por nós na cruz. Ele pagou o preço do pecado. É isso que ele está falando. Não, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Se conhecereis a verdade liberta. Por quê? Porque quando você conhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, você então caminha nessa direção, você abre o teu coração para Ele. E quando você abre o teu coração para essa realidade bíblica, para essa palavra, para essa promessa tão tremenda, você recebe a libertação. Você de fato começa a caminhar, não mais dando lugar à carne, mas dando lugar ao Espírito, porque aqui mesmo no livro, no capítulo 8 de Romanos, diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E que há uma guerra interior entre o Espírito e a carne. E quem vence é quem você alimenta. Por isso ele diz: se você conhecer o Filho de Deus, se você verdadeiramente, se o Filho vos libertar, você vai ser livre. Você vai vencer o pecado. Você vai conseguir ser liberto do domínio, da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza. O pecado, ele tem escravizado a humanidade. Ele tem dominado o coração, a mente das pessoas. Mas quando você volta teu coração para Deus e você busca Jesus, você caminha com Ele, você é livre, porque o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. E olha que eu não estou dizendo que você não peca mais. Infelizmente, nós pecamos. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso fala do pecado passado, presente e futuro.
quando você vai a Jesus, ele te perdoa dos pecados do passado, te perdoa, e hoje, quando você peca, você vai a ele e você pede perdão, se arrepende, se confessa. E você já sabe que no futuro que há de vir, esse pecado não terá domínio sobre a tua vida, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Então, amados, é algo que Jesus está falando para aqueles homens e eles não percebem, eles não entendem. A Bíblia diz que sobre eles havia um véu, e esse véu é o véu da religiosidade, é o véu que impede muita gente até hoje de entender que ele precisa nascer de novo, que ele precisa de uma experiência com Deus, que ele precisa de fato entregar a sua vida a Jesus. Mas a pessoa diz, não, eu tenho a minha religião, eu penso de uma maneira diferente, eu creio da minha maneira, e aí não percebe que está com a sua mente, com a sua visão obscurecida. E nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, buscar Jesus de todo o nosso coração, porque aí, de fato, você vai ter poder e autoridade para superar as aflições, os pecados, as limitações da nossa vida. O Senhor, ele nos fortalece, ele nos dá instrumentos e ferramentas espirituais para vencer, para caminhar uma vida em vitória. E é isso que eu profetizo nessa manhã na tua vida, que você de fato tenha uma vida vitoriosa em Cristo, que você caminhe com Ele e que Ele abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor.